Onde vive o homem carnal? Enquanto o homem natural vive segundo o mundo, o homem carnal vive na igreja. 1 Coríntios 3, 1 a 3, ele vive na igreja. Isso é muito importante. Ele vive na igreja, deixa eu ler. E eu, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então, o que esses homens carnais fazem dentro da igreja? A única coisa que eles fazem é guerra. A única coisa que eles promovem é escândalo. Escândalo. Toda semana eu tenho que falar para você porque nós temos que ver o cumprimento das Sagradas Escrituras. E quanto mais a gente vê isso, mais a gente percebe que mais perto nós estamos da nossa redenção. Toda semana tem um pastor matando a sua esposa. Toda semana. Você abre lá, você vê lá nos canais, pastor das 23 facadas na sua esposa. Quem é esse? Carnal que está usando o púlpito da igreja. Eles fazem guerras. Eles guerreiam uma organização religiosa com a outra. Eles disputam. Você não pode imaginar o que acontece nesse meio chamado gospel. Por exemplo, se tem um pastor que aluga 10 minutinhos numa emissora de rádio ou de TV e paga aquilo com o maior sacrifício, aí vem um desses que tem uma organização religiosa poderosa, vai lá, quanto que esse pastorzinho aí paga esses 10 minutos aí de rádio ou de TV? Ele paga 30 mil por mês. Eu vou te dar 100 mil por mês para você encerrar o programa dele e começar o meu. Aí aluga por 100 mil para falar bobagem, para enganar a pessoa, para ludibriar. Sabe por quê? Porque ele é carnal. Ele está dentro da igreja, mas ele está fazendo guerra. Os irmãos é que não percebem, as pessoas não percebem. Muitos deles têm projetos de poder pessoal e usa a igreja para os seus projetos pessoais, projetos políticos, projetos bilionários. Mas os irmãos não percebem, por causa da simplicidade, por desconhecimento da Bíblia. Eles promovem escândalos, e eles mesmos, com a sua fortuna, eles abafam os escândalos. Quantos desses, quando a reportagem ia sair, que ele toma conhecimento que o seu crime foi descoberto, eles procuraram as empresas de comunicação e falaram: olha, eu te dou X para você não deixar essa reportagem sair, para que as pessoas não tomem conhecimento da minha sujeira, do meu lixo, do meu crime, do meu pecado. Você não pode imaginar isso aí. Eles estão na igreja. O lugarzinho dele é na igreja, mas lá eles procuram fazer guerra, fazer confusão, criar problema, escândalo para o reino de Deus. É uma pedra de tropeço no reino de Deus. É por isso que nós estamos vendo aí tanta bobagem acontecer. E a palavra de Deus tem que se cumprir. Paulo chegou até a dizer assim: olha, o que eu estou ouvindo da igreja de Corintos
nem entre os ímpios se nomeia tal coisa. Então por que vocês ainda não tomaram providência? Então olha, em nome do Senhor Jesus, reúne vós e o meu espírito. Não é que o espírito do Paulo estaria sentado numa cadeira ali na reunião, não, é os ensinamentos que Paulo deu para a igreja de Corintos. Reúne vós e os meus ensinamentos, as minhas instruções para vocês, e o tal seja banido do vosso meio e seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo chega a dizer isto, porque o homem carnal, ele vive no meio do povo de Deus para criar confusão. Criar confusão. Ele, homem carnal, não anda segundo o Espírito de Deus, conforme Gálatas capítulo 5, do 16 ao 21, e Romanos 6, 12 ao 14, e 1 Coríntios capítulo 11, 28 a 32. Então olha, os carnais e vivem na igreja promovendo escândalo, porque eles têm projetos pessoais, e quem entra nesse projeto, ou seja, tenta atrapalhar o seu projeto, ele passa como trator em cima. E esses carnais estão em sintonia com os homens naturais. Eles estão fazendo acordos espúrios com os homens que estão condenados ao lago de fogo, estão fazendo pactos e alianças espúrias, mas usando quem? A igreja do Senhor. É por isso que você tem que ver onde você põe os seus pés, onde está ensinando e vivendo. Não é só ensinar, não, viver, ensinar e viver o que a palavra de Deus ensina. Agora muitas denominações vão parar de pensar em almas, vão investir milhões, os pastores serão transformados em cabos eleitorais, as suas igrejas virarão comitê eleitoral e os membros virarão distribuidores de folhetos, não de salvação, mas de políticos safados, mentirosos e ladrões. Por causa do seu projeto de poder. Nós estamos chegando no fim. Qual é o destino dos homens carnais? Vamos ver Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então qual é o destino do homem carnal? Se ele não se arrepender, não se converter, Deus está dando a maior oportunidade para ele, porque ele está dentro de um ambiente onde ele pode deixar Deus falar com ele. Agora, se ele não aproveitar essa chance, o salário que ele vai receber é a morte.